Nada permanece o mesmo para sempre, mas contemplar as mudanças que meses, anos e até décadas podem fazer em itens do dia a dia, em tempo real, é completamente fascinante. Desde os efeitos de jogar muito Minecraft, até a aparência de um acúmulo de pôsteres de 50 anos. Curioso? Então vem comigo observar o incrível poder do tempo. Como dizer se o seu barbeiro é bom de verdade? Em vez de olhar para os detalhes do corte de cabelo, tente olhar para as marcas no chão. Esse barbeiro está claramente trabalhando ao redor de seus clientes há tantos anos que gradualmente criou um anel ao redor de sua cadeira. E é um problema endêmico para muitos barbeiros. Se eles usam laminado, linóleo ou até mesmo chapas de metal, seu corte e ritmo constantes fazem com que a maioria deles deixe esses pequenos círculos de desgaste e cabelo em seu rastro. Mas os barbeiros não são os únicos que desgastam seus pisos com anos de uso, como uma senhora descobriu. Quando ela mudou para sua casa nos anos 60, ela colocou um lindo e brilhante tapete vermelho em seu quarto. Mas quando ela mudou de cama pela primeira vez, 60 anos depois, ela se assustou com um contraste colorido. O tapete ao redor da cama tinha desbotado para um bege rosado, mas embaixo da cama ainda estava um vermelho brilhante, mesmo depois de todo esse tempo. Anos de caminhada pelo quarto gradualmente desgastaram a cor do tapete, e você pode até ver tons de vermelho em cantos não utilizados, onde manteve parte de sua cor. Caramba, essa vovó deveria ser uma celebridade depois de andar tanto pelo tapete vermelho. No entanto, não é apenas essa vovó que teve uma surpresa com o seu piso. É só dar uma olhada nessa imagem. Esta família estava preparando a mudança para uma nova casa, quando levantaram um tapete que não era movido há mais de 16 anos. Enquanto a família fez uma boa limpeza na madeira ao redor do tapete, o sol também foi um fator para o desbotamento desses pisos. Em um processo conhecido como fotodegradação, a luz ultravioleta de fontes como a luz do sol quebra as ligações químicas na cor dos objetos, desbotando gradualmente superfícies desprotegidas como essa. É uma das razões pelas quais as pinturas e as marcenarias costumam ser revestidas com verniz reflexivo, pois ajuda a reduzir o clareamento de suas cores. Embora mesmo com o verniz, os cientistas descobriram que algumas pinturas famosas, como os girassóis de Van Gogh, foram mudando de cor lentamente ao longo dos anos, devido à luz. Essas lindas pétalas começaram como um amarelo vibrante, mas desde que foram pintadas há mais de 140 anos, a cor está gradualmente desaparecendo para um marrom lamacento. Isso ocorre porque os corantes ricos em sulfato, usados em tintas de 1800, absorvem a luz UV como uma esponja, que oxida os produtos químicos na tinta, dando aquela aparência marrom avermelhada na tela. Mas o pior é que esse efeito é irreversível. Bem, assim como tudo nesse mundo. Acho que esse clássico Van Gogh será o vangasto com o tempo. Mas não são apenas tapetes, marcenaria e pinturas que podem envelhecer com o sol, como descobriu esse azarado caminhoneiro americano. Consegue ver como um lado do rosto dele parece muito mais velho que o outro? Pois bem, ao passar mais de 28 anos de sua vida ao volante, esse motorista aos poucos desenvolveu um caso de dermatoeliose unilateral. Para aqueles de nós que não são fluentes em grego, esse é um tipo de envelhecimento unilateral causado pelos raios UV prejudiciais. Enquanto dirigia, a luz do sol atingiu um lado de seu rosto mais do que o outro através da janela. Essa exposição repetida e unilateral à radiação ultravioleta danificou a pele do lado esquerdo do rosto, lhe dando uma aparência mais enrugada e flácida que a direita. Agora, não são apenas nossos rostos que mudam com o tempo, pois tem outra parte do corpo que pode ficar maior à medida que envelhecemos. E antes que todos vocês na puberdade comecem a se iludir, não é o seu companheiro. Na verdade, são suas mãos. Elas podem aumentar lentamente por vários motivos, como inflamação da artrite ou apenas ganho de peso. Geralmente não é um problema, exceto quando se trata de alianças de casamento, como esse avô descobriu. Por mais de 55 anos, ele não conseguiu remover a sua aliança de casamento, pois ficou muito apertada. Mas quando ele finalmente decidiu cortar, a marca do anel permaneceu perfeitamente cravada em sua pele. À medida que a pele envelhece, ela perde sua elasticidade natural. Então, mesmo sem a aliança de casamento, é provável que a pele mantenha essa forma como um lembrete romântico. A seguir, é hora de dar uma olhada em um pouco de Spiroball. Para aqueles que nunca jogaram, Spiroball é um jogo em que os jogadores batem uma bola para frente e para trás, que está presa a um poste por uma corda. Normalmente é preso a uma corda, mas nesse caso, insanamente hardcore, a bola foi presa por uma corrente de metal. Como foi balançada ao longo dos anos, sem dúvida ferindo muitos desafiantes, a corrente deu voltas ao redor do poste várias vezes, deixando uma marca arranhada e enferrujada. Mas com tanta ferrugem e metal afiado, talvez eles devam chamar esse jogo de Tétano Ball. Bem, jogar com essa bola pode não ser uma boa ideia, mas clicar nos botões de curtir e se inscrever, com certeza é. Aqui você tem 0% de chance de contrair tétano. O que você tem a perder? Agora, onde eu estava mesmo? Muitas pessoas acidentalmente lascaram uma parede de sua casa em algum momento, revelando as camadas de tinta abaixo. Mas quando esse cara, por acidente, danificou este canto em seu quarto, ele conseguiu expor um pedaço inteiro da história de sua casa. Cada camada individual mostra quantas vezes essa sala foi pintada. É um pouco difícil ver cada uma,
mas eu contei cerca de 22 camadas diferentes. Embora cada uma ocupe uma quantidade incremental de espaço, ela faz você perceber que toda vez que você pinta uma sala, ela fica um pouco menor. Caramba! Mas esse canto não é a única coisa que o tempo mudou. É só observar essa pedra de forma estranha. Embora pareça ter sido jogada em uma máquina de lavar em funcionamento por alguns ciclos, na verdade é um bloco de concreto que passou anos vagando nas correntes oceânicas. A força de água e as colisões com outros detritos oceânicos desgastam gradualmente quase tudo que entra no mar. Eventualmente, rochas e minerais como este se decompõem tanto que se tornam os grãos de areia que compõem nossas praias, embora nem toda a areia seja igual. Cerca de 100 anos atrás, os moradores de Fort Bragg, na Califórnia, usaram seu incrível litoral como, acredite ou não, um local de despejo. Mas hoje todo o vidro quebrado daquele local sujo foi gradualmente alisado e levado para a costa, criando uma praia de vidro brilhante. Caramba, isso dá um significado totalmente novo ao velho ditado de areias do tempo. E agora, longe das margens cintilantes de Fort Bragg, ficam as ruas sujas de Nova York. Seu horizonte pode ser icônico, mas seus edifícios foram terrivelmente descoloridos ao longo do tempo por toda a poluição do ar expelida pelo tráfico, fábricas e emissões domésticas. Quão sujo você acha que eles estão? Dê só uma olhada nesses apartamentos em Manhattan, que estavam em processo de limpeza por trabalhadores com lavadoras de alta pressão. Sim, muitos desses prédios pretos de alcatrão são na verdade beges por baixo. Por pior que pareça, Nova York não é a única cidade que foi atormentada pelo ar pesado. Manchester, na Inglaterra, tinha uma aparência parecida na década de 60. Antes da cidade introduzir a sua lei do ar limpo. Depois disso, os edifícios foram limpos de cerca de 80 anos de sujeira e tiveram seus exteriores brilhantes restaurados. Enquanto Nova York espera reduzir seus próprios níveis de poluição do ar em 40% até 2030, é provável que os seus prédios continuem ostentando essa fachada suja. Depois de olhar toda essa sujeira, vamos voltar para o oceano. Tem alguma coisa sobre o ar salgado do mar que muitas pessoas acham realmente refrescante, mas também é muito destrutivo. Não acredita em mim? É só dar uma olhada nessa comparação incrível. Uma dessas maçanetas estava dentro da casa e a outra estava fora, sendo exposta à brisa do mar. Consegue adivinhar qual é qual? Esse dano é causado pelo sal do oceano que viaja pelo ar, que é incrivelmente corrosivo por natureza. Ele corrói todo e qualquer metal que alcança, revestindo ele com cristais de sal e tornando o metal quebradiço. Bom, parece que esse exemplo é um esforço conjunto entre o mestre do tempo e a mãe natureza. Mas esse não seria o único tipo de controle do mestre do tempo. Um funcionário de um museu de ciências infantil notou a diferença gritante entre uma alça antiga em comparação com sua substituição. Com o tempo, as crianças acionaram a maçaneta e os limpadores o esfregaram até que 15 anos depois, ficou parecendo que estava prestes a quebrar. Mas o que você acha que estava ali para ser tão usada? Era a manivela de uma máquina de doces ou estava presa em um vaso sanitário? Bem, o que quer que tenha sido, parece que a alegria de usar essa maçaneta acabou se desgastando. Enquanto essa última alça foi desgastada por mentes curiosas, essa claramente foi desgastada por idiotas. A quantidade insana de marcas de arranhões nessa porta falsa da IKEA mostra quantas pessoas de alguma forma foram enganadas por essa maçaneta ao longo dos anos. Acho que isso só mostra que o tempo realmente faz muita gente de idiota. A seguir, tenho algo com um pouco de mistério por trás. Mesmo que esse poste e sua viga de suporte não bloqueiem o caminho, ao longo dos anos as pessoas optaram por caminhar ao redor, lentamente esculpindo um segundo caminho. Mas por que eles fariam isso? Talvez essa trilha seja alimentada por uma superstição azarada sobre andar naquela brecha, ou talvez grandes grupos de pessoas não possam caber debaixo ali de uma só vez, e acabaram andando ao redor. Ou talvez essa cidade tenha muitas garotas de trailers, porque, segundo o hit do Eminem, elas andam pelo lado de fora. Eu tô ficando sem ideias. Então, o que você acha que causou esse caminho periférico? Conta aí nos comentários. Qualquer chefe que se preze vai dizer que uma boa faca é a ferramenta mais importante na cozinha. Mas para garantir que elas permaneçam afiadas, é necessário afiação regular para remover qualquer metal sem corte do fio. No entanto, quando você olha para essa velha faca de cozinha em comparação com seu irmão novinho em folha, você pode ver o quanto da lâmina se foi na afiação. É algo bastante comum em cozinhas comerciais em todo o mundo. Mas alguns profissionais, como o famoso chefe Morimoto, usam suas facas com tanta frequência que as lâminas e cabos se desgastam em apenas 3 anos. Que chocante, ou devo dizer, cortante. Falando em cortar, você já teve a sorte de testemunhar uma dessas coisas em ação? Embora pareça um dispositivo de tortura, na verdade é uma broca tricone. Essas cabeças dentadas de aço são usadas para fazer buracos longos e contínuos na terra, triturando e transportando rochas para fora do caminho à medida que escavam. Isso permite que os trabalhadores cavem profundamente na crosta terrestre, em busca de recursos como petróleo. Mas a pressão a que essas brocas são submetidas leva a um sério desgaste. Esta é uma broca antes e depois de ter sido usada apenas uma vez. Como você pode ver, sua cor foi completamente despojada e cada um de seus dentes foi desgastado até a base. Parece até que perfurou de um lado da terra até o outro.
mas na verdade isso foi devido à perfuração de apenas 118 metros em uma rocha cristalina muito resistente, chamada Chert, e também não foi barato. Essas cabeças de perfuração, que são feitas de materiais super resistentes como carboneto de tungstênio ou aço, revestidas com diamante natural, custam cerca de $10.000 cada. Meu Deus, nunca imaginei que cavar um buraco fosse tão caro. Enquanto muitas coisas se desgastam com o tempo, outras se acumulam, como as camadas de tinta spray nas paredes de Doornroosje, na Holanda. Como um oásis das obras de grafite, esse lugar serviu como um hall da fama para artistas de pintura com spray desde a década de 70. E depois de mais de 40 anos, tanta tinta foi acumulada que partes da parede podem ser descascadas, revelando seções transversais de todos os anos de cor por trás disso. Assumindo que 2 ou 3 novas camadas de tinta foram adicionadas a cada ano, essa seção transversal remonta a cerca de 1984. Mas por que você acha que o rosa ocupou tantas camadas por volta de 2001? Alguém tentou pintar o grafite ou colocou um chiclete gigante na parede? O que você acha? Conta aí nos comentários. Mas não foi apenas a tinta spray que se popularizou nos anos 70. Naquela época, postar panfletos e flyers produzidos em massa como forma de marketing entrou em moda. E essa revolução de flyers ainda não acabou, como você pode ver nesse poste completamente rebocado em Berlim. Por incrível que pareça, alguém se deu ao trabalho de cavar um buraco nesse poste, revelando que a maior parte de sua circunferência, cada vez maior, era composta de inúmeras camadas de panfletos. Considerando que as pessoas colocaram novos panfletos sobre os antigos em vez de substituí-los, há uma grande chance de que tenham panfletos que datam dos anos 70 e 80 em seu núcleo. Isso significa que pode ter 50 anos de papel nesse poste. Cara, o tempo voa. É importante causar uma boa primeira impressão em seu trabalho, mas essa pessoa aqui parece ter levado esse conselho um pouco literalmente demais. O crachá de identificação desse trabalhador da Amazon foi mantido seguro em sua capa de plástico por pouco mais de um ano. Mesmo protegido, o cartão não laminado foi pressionado no plástico e gradualmente transferiu a tinta da foto para a capa, deixando para trás essa imagem assustadora. Com todo o dinheiro que eles ganham, eu acho que a Amazon podia dar aos seus funcionários carteiras de identidade com melhor qualidade. Mas fazer o quê? Quando se trata de trabalhadores, nada se compara à força de trabalho da Uber. A maioria desses motoristas trabalha meio período, em média 10 horas por semana. Alguns motoristas em tempo integral trabalham 35 horas por semana, embora tenha um que pareça trabalhar mais horas do que isso. Esse motorista do Uber está sentado ao volante há tanto tempo que seu cotovelo fez uma enorme rachadura no apoio central. Isso é um desgaste muito específico, mas aposto que se ele mover o braço 1 centímetro para o lado, ele realmente vai sentir as rachaduras. Graças à tecnologia de aproximação, não me lembro a última vez que usei moedas para pagar alguma coisa. Embora se eu mantivesse moedas nos bolsos pelos próximos 60 anos, há uma boa chance de elas acabarem assim. A partir dessa silhueta fraca, você pode dizer que essa moeda brilhante é na verdade um velho dólar de prata. Ela pertencia ao avô do usuário do Reddit, Corey TH11, que afirma que o avô mantinha a moeda no bolso desde 52. Parece que ele fez isso como lembrança depois de ter saído do exército naquele ano, e acabou sendo um ótimo começo de conversa. Mas em 2013, a moeda bem guardada havia perdido a maior parte de seus detalhes, tornando suas faces indistinguíveis. Eu estou mais impressionado que ele conseguiu manter algo tão pequeno por mais de 60 anos. Eu não sei você, mas eu perco coisas como meu cartão de crédito a cada 2 semanas. Agora, aqui está uma marca de dedicação que vai aquecer o seu coração. Este é um banco pertencente a um dono de gato amoroso e muito compreensivo, pois o seu gato rotineiramente se inclina e arranha apenas uma das pernas de madeira. A julgar pelos arranhões, fica claro que essa destruição não aconteceu da noite para o dia. Na verdade, parece que foram necessários 10 anos de muita garra para reduzir a perna do banco a um palito fino. Quantas farpas nos dedos aquele gato deve ter enfrentado em 10 anos de determinação destrutiva? E não são apenas os gatos que podem deixar marcas nas suas coisas e no seu coração. Diga olá para Cobb, um cachorro muito bacana que fica no quintal quando seus donos saem. Mas toda vez que ele ouve o carro deles retornar, ele corre ansiosamente até a porta dos fundos e começa a bater os pés em emoção. Mais ou menos como esse cara aqui. Ah, como se isso não fosse fofo o suficiente, Cobb é tão dedicado à sua pequena rotina de sapateado que ao longo dos anos foi lentamente desgastando as partes do tapete em que ele dança. Isso é tão adorável que eu fiquei emocionado. Algumas pessoas simplesmente não conseguem resistir em fazer carinho em um cachorro, mesmo que haja uma placa como essa. Este relevo de bronze pode ser encontrado na base da estátua de São João, em Nepomuk, Praga. Mas o bronze contém cobre, que oxida quando entra em contato com o ar.
Isso produz uma camada verde acastanhada de sujeira que protege o metal da corrosão, mas apesar da sujeira, os turistas simplesmente não conseguem resistir a acariciar a imagem, pois eles acreditam como parte de uma superstição que eles vão voltar à praga um dia. Mas os anos de carícias supersticiosas mantiveram a sujeira oxidada à distância, deixando esse cão de bronze super brilhante, embora nem todos os contatos supersticiosos sejam tão saudáveis. Caso em questão, esse pobre sujeito no Parque Nacional de Zion, em Utah, teve o seu peito desgastado por alguns apertadores de mamilos, e essa estátua em Munique, que foi desgastada por turistas que buscavam sorte no amor, embora pareçam meio pervertidos enquanto faziam isso. Mas nem todas as esculturas de bronze têm a mesma aparência, como provado por Giuseppe Pennoni, quando criou essa obra de arte em 68, e ela se chama Continuerà a crescere tranne che in quel punto, que para todos os não italianos por aí significa continuará a crescer, exceto nesse ponto. Ele fez um molde de sua própria mão em bronze e o prendeu ao tronco de uma muda jovem. Ao longo de várias décadas, a árvore continuou a crescer e engrossar, mas como o nome da peça sugere, não pôde superar o aperto da mão de bronze. Agora parece que a mão está apertando a casca com os dedos. Pode ter levado mais de 3 décadas para ser produzida, mas acho que todos podemos concordar que essa peça é atemporal. Nem todas as árvores crescem do jeito que os humanos querem, como os pobres donos dessas coisas descobriram. É como se as árvores tivessem engolido lentamente cada item. Mas embora pareça que as árvores acabaram de fazer um lanchinho rápido, esse é um processo que leva décadas. À medida que envelhecem, a massa cada vez mais espessa do tronco de uma árvore cresce no caminho de menor resistência, que geralmente é para cima e para fora. Mas se encontrarem um objeto grande pelo caminho, não podem simplesmente brotar as pernas e se mover para o outro lado. E no caso dessa placa, vai tirá-la do caminho. Então, para isso, elas precisam gradualmente crescer ao redor, sobre ou mesmo através dos objetos sólidos, como essa árvore que não apenas envolvia uma cerca, mas também crescia sobre ela, deixando aquele padrão cruzado de arame de galinheiro marcado em seu tronco. Alguém afim de um jogo da velha aí? Eu sei que alguns de vocês vão argumentar que Minecraft nunca é demais. O jogo de aventura super divertido é o mais vendido no mundo até hoje. Só que por mais popular que seja, algumas pessoas como o dono desse iPad claramente jogaram um pouco demais. Essas manchas semelhantes a arco-íris não são manchas de sujeira, e sim manchas de distorção da pressão da tela. Isso acontece quando a pressão repetida ou sustentada em uma tela sensível ao toque de vidro comprime toda a tela de cristal líquido, ou a tela LCD abaixo. A mudança desses cristais faz com que a cor que eles refletem mude, e quanto mais pressão é aplicada, mais eles ondulam. Exatamente assim. Então, esse garoto estava esmagando os botões do Minecraft com muita força por muito tempo. Embora possa não ser tão popular quanto Minecraft, o quebra-cabeça de números Sudoku também é um jogo muito amado, pelo menos pelo dono desse iPad. Essas linhas que parecem impressões digitais gordurosas vão fazer com que alguns neuróticos se sintam realmente desconfortáveis. Mas como aquele iPad Minecraft, isso não pode ser limpo. Algumas telas de smartphones e tablets têm algo chamado revestimento oleofóbico, que torna o dispositivo mais suave e mantém as manchas de impressões digitais fora da tela. Mas se for usado em excesso em alguns lugares específicos, como ao longo das caixas projetadas de uma grade de Sudoku, o revestimento nesses pontos pode se desgastar gradualmente. Quem diria que os efeitos do tempo poderiam se revelar em um jogo de números? Agora, o famoso jogo de RPG Dungeons & Dragons pode ser jogado através da imaginação, mas mesmo alguns de seus componentes criativos estão sujeitos a desgaste. Publicado pela primeira vez em 74, o jogo de mesa retrô conta com jogadores rolando uma série de dados poliédricos, especialmente feitos para decidir o seu destino. Quando eles foram lançados, eles pareciam super nítidos, mas depois de anos rolando, alguns fãs hardcore de Dungeons & Dragons realmente desgastaram os seus dados. Esses dados de 20 lados, ou D20, se você está familiarizado com D&D, foram usados por um homem por mais de 30 anos. Você mal consegue ver os números naqueles lados, e nesse estado parece funcionar melhor como bolas de gude. Quando se trata dos domínios da matemática e da ciência, a engenharia tem sido uma indústria notoriamente dominada por homens há séculos. Ainda hoje, apenas cerca de 14% da força de trabalho de engenharia dos Estados Unidos é composta por mulheres. Embora esse número pareça muito baixo, fica comprovado quando você dá uma olhada nas portas do banheiro masculino e feminino nessa universidade de engenharia. O desgaste por todas aquelas mãos no lado masculino, quanto a pintura praticamente nova do lado feminino, realmente mostra a diferença de uso dos banheiros. Parece que esse lugar está precisando de um toque feminino.
Agora, você sabia que existem mais de 78 mil pizzarias nos Estados Unidos? Enquanto todos lutam por uma fatia do mercado, há um restaurante que se destaca, literalmente. O piso dessa pizzaria foi gradualmente desgastado ao longo dos anos pelas pessoas que esperavam em seu balcão, revelando um antigo design retrô de azulejos por baixo. E não apenas isso, essa deterioração ficou tão famosa que quando essa imagem foi postada no Reddit, vários usuários imediatamente a reconheceram como a Angelo's Pizza, em Cambridge, Massachusetts. Acho que a pizza deve ser muito boa por aqui, ou isso, ou o serviço é muito lento. E aí, qual desses exemplos realmente levou você de volta no tempo? E você conhece algum outro como eles? Conta aí nos comentários abaixo. E quem sabe você pode aparecer em um outro vídeo sobre o incrível poder do tempo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.